Olá pessoal, tudo bem? Análise muscular dos exercícios, sériezinha que você já está acostumado a assistir, já conhece, e se está nos assistindo pela primeira vez, vai conhecer hoje. É uma série onde nós executamos um exercício, fizemos uma análise desse exercício do ponto de vista muscular, mas nós criamos um passo a passo, uma regra, uma lógica de análise para ajudar você que está assistindo o vídeo a analisar os exercícios. Isso nós já gravamos, acho que estamos aqui no 15º, 16º, por aí, né? 17º exercício dessa série. O Jefferson sempre a postos, né? Com o controle dos números do Treino em Foco, né? Que seria de nós sem o Jefferson, né? É um contador. É um contador de história. O Caio está com a regata branca, como vocês podem perceber. Novo modelo. Novo modelo Treino em Foco. A galera está comentando e nós estamos tirando um sarro dele na gravação aqui. Mas, brincadeiras à parte, né? Nós vamos fazer hoje uma análise do exercício abdominal, mas de uma variação na polia alta e o indivíduo executando de joelhos. Uma variação que não é tão comum na sala de TRP, mas é uma variação bastante interessante e tem alguns cuidados técnicos que nós temos que cuidar e verificar. Só que é o seguinte, para quem já está atento, sabe que nós pegamos um exercício, fizemos uma análise muscular, fizemos uma análise de insuficiência muscular e fizemos uma análise de torque. Então hoje nós vamos nos ater à análise muscular. Próximo vídeo, análise de insuficiência e no próximo vídeo, uma análise de torque dos exercícios, tá ok? Logo depois do vídeo. Bom galera, sem mais delongas, Caio, vamos demonstrar primeiro o exercício, como é que ele é executado. Então, polia alto, o Caio vai pegar a barra, né? O cabo, a resistência, e aí ele vai se posicionar com uma pegada pronada, de joelhos, vejam bem, com a pelve, glúteos apoiados nos calcanhares, então numa posição com o joelho flexionado, a coluna mantida até então com os posicionamentos das curvaturas normais, e agora executa o exercício. Como é um exercício para reto abdominal e oblíquos aqui, né, principalmente o oblíquo externo, também o oblíquo interno, e fazendo uma expiração na fase concêntrica, fase excêntrica, fase concêntrica expirando o ar, nós teremos também uma ativação do transverso abdominal, pensando no movimento executado. Ok, Caio, dá uma recuperada aí. Então esse é o movimento, essa é a base de movimentação do exercício. O que nós temos que entender? É um exercício que o indivíduo está nessa posição e ele vai fazer como nós vimos, uma flexão, exagera aí, Caio, para a gente poder mostrar, uma flexão da coluna vertebral e a resistência faz o movimento contrário. Então vejam bem, esse movimento aciona os músculos que fazem essa flexão da coluna vertebral. Mas, Caio, vamos trabalhar o passo a passo com a galera, né? A primeira coisa, estabilidade corporal, o primeiro passo. Então, como é que nós estamos vendo a estabilidade do Caio? Está de joelhos, apoiando os joelhos e os pés no solo, um pouquinho a perna também, mas principalmente joelho e pés. Um afastamento razoável dos joelhos, né? Tem um afastamento lateral, essa câmera pode pegar melhor. Um afastamento também lateral dos joelhos, para dar estabilidade para os lados. E essa é a estabilidade que está sendo dada, essa é a base de estabilidade que está sendo dada para o exercício. O segundo ponto é a resistência. E aqui, diferentemente dos exercícios anteriores, que a maioria foi com pesos livres, nós estamos trabalhando com cabo. Faz o exercício de novo. E aí agora no segundo passo, que nós temos que analisar, primeiro a estabilização, segundo a resistência agora acompanha sempre o cabo. Então o Caio fazendo nessa situação, a resistência está aqui, tracionando o Caio para cima, vejam bem, eu vou usar o antebraço aqui, ó, para cima, fazendo o movimento com o Caio, ele para cima a resistência, porque a roldana, a polia gera em cima do peso, fazendo que o peso lá sobre a ação gravitacional gere no cabo uma resistência para cima. Vai lá, Caio, você pode fazer. Uma resistência para cima. Ok. Liberou um pouquinho aqui. Bota o teu colchonete mais para trás. Se o Caio afastar do aparelho, nós vamos fazer uma análise do torque contigo mais afastado do aparelho. Se afastou bastante, mas essa análise eu vou fazer num outro dia. Mas percebam que a resistência está na minha mão, acompanhando o cabo. Pode fazer aí, Caio. Acompanhando o cabo, então a resistência sempre nesse caso para cima, em diagonal ao movimento executado, a posição corporal assumida sempre no cabo para cima, então em diagonal. Isso é um dado importante, porque no terceiro vídeo analisando esse exercício, para analisar torque, esse é um ponto importante. Ok, Caio, pode soltar, estou segurando. Isso, pode te posicionar mais aqui à frente. Segura um pouquinho antes de entrar de joelho. Então, vimos o quê? Vimos a posição de estabilização, base para os exercícios TRP, estabilizar o executante, né, o praticante, para que ele execute bem estável e possa melhor trabalhar com a musculatura alva, a musculatura agonista do movimento, que não descrevemos em detalhes ainda. Segundo ponto, a resistência, identificamos a resistência e agora temos que ver as articulações dinamicamente envolvidas, passo 3. Vamos lá.
Então, passo 3, articulações dinamicamente envolvidas. Então, eu vou observar, ou nós vamos observar o movimento e vamos interpretar que articulações estão se movimentando nesse movimento, nesse exercício, melhor dizendo. Nós percebemos que a articulação do quadril não se movimenta, nem joelho, nem tornozelo. A posicionamento da articulação glenumeral, ela se mantém assim como o cotovelo. O grau de flexão do cotovelo se mantém durante a execução, o glenumeral também se mantém, e ao observar a coluna vertebral, percebam bem, vai lá, Caio, isso, executa aí. A coluna vertebral faz flexão e extensão. Flexão contra a resistência e extensão a favor da resistência gerada pelo cabo. Contra a resistência a favor da resistência. Ok, Caio, relaxou, pode deixar subir aqui, pode descansar um pouquinho aí. Então vejam bem, a resistência faz com que tu estenda a coluna vertebral e o teu esforço muscular flexiona a coluna tóraco-lombar, porque na verdade a tua região cervical ela não se movimenta, ou pelo menos não deve se movimentar. O exercício não é para pescoçal, a gente sabe disso. O exercício é para a região abdominal. Então, o movimento cervical, ele é totalmente inapropriado nessa execução. Ele não vai trazer nenhum benefício, até pode trazer alguns malefícios aí, mas benefício nenhum para a técnica de execução. Então, articulações dinamicamente envolvidas nesse caso, basicamente, discos intervertebrais, corpo vertebral, discos se movimentando. São as articulações envolvidas da coluna tóraco-lombar. Faz aí uma flexão tóraco-lombar da coluna vertebral. E o detalhe importante é que a resistência gerada pelo cabo estende e o teu esforço muscular flexiona. Então há uma luta de forças entre a força muscular de flexão e uma força externa dos pesos de extensão. Bom, se nós temos aí o terceiro passo, que as articulações dinamicamente envolvidas são as articulações da coluna lombar e da coluna torácica, e logicamente o movimento é mais gritante na coluna lombar, então a ADM é maior na coluna lombar, o que nós temos que interpretar? Quais são os músculos que produzem flexão tóraco-lombar? Porque a extensão tóraco-lombar é do peso, é ele que produz. Na verdade, o Caio freia esse movimento para não deixar ele acontecer balisticamente. Quais são os músculos flexores tóraco-lombares? Reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, e transverso também ele faz auxílio na expiração. O transverso não faz a flexão tóraco-lombar, mas ele vai auxiliar, E é um músculo legal de ativar, para estabilizar bem a região do core e está bem estável durante o exercício. Mas o movimento em si, o músculo motor primário é o reto abdominal. Então, o reto abdominal, o motor primário desse movimento, é alvo do movimento, é o agonista principal, né? E nós temos aí o oblíquo externo, também com um músculo que trabalha auxiliando na flexão, e o oblíquo interno, até mais o oblíquo externo nesse caso aqui do que o oblíquo interno. Mas os oblíquos interno e externo também trabalhando dinamicamente como sinergistas desse movimento. Então, produzindo a flexão tóraco-lombar da coluna vertebral. A flexão, a extensão, como eu já disse, é do cabo. E o transverso entra quando se faz a expiração profunda, ativa-se mais o transverso, porque ele é um músculo respiratório que vai comprimir a região visceral, e esse transverso vai ajudar, comprimindo essa região, a aumentar a capacidade de produção de estabilização da coluna, que é um processo interessante nessa situação, né? Então a expiração deve ser feita nesse momento, justamente para ter essa contração do transverso e liberação do diafragma também. A gente já gravou alguns vídeos do Treino Foco falando sobre a ação do diafragma aí. Então, com o terceiro passo, articulações dinamicamente envolvidas, nós identificamos os músculos motores primários e sinergistas do movimento. Agora nós temos que identificar os músculos estabilizadores, sempre pensando na resistência. E pensando na resistência e musculatura estabilizadora, nós temos que identificar o quarto passo agora, né? Articulações estaticamente envolvidas. E é mais difícil, Caio. Por que é mais difícil? Porque é estaticamente envolvida, há uma tendência de movimento que é bloqueada por essa musculatura estabilizadora, em contração isométrica. Então tem que se perceber muito bem os movimentos ali para tentar entender quais são esses músculos envolvidos na parte estabilizadora. Vamos lá? Então vamos fazer de novo o exercício. Musculatura dinamicamente envolvida nós já vimos. Vai lá, Caio. Isso. Então, coluna vertebral, trava a coluna vertebral aqui em cima mesmo, no final da fase excêntrica. Libera o teu ombro e eu vou subir com a resistência, hein? Percebam o que está acontecendo no ombro do Caio, uma flexão do ombro e extensão do cotovelo. Volta, ó, cabo desceu, ergui o peso, foi contração da resistência. E aqui, a partir dessa posição, faz a execução do exercício. O Caio faz a execução do exercício, bloqueando uma tendência de movimento no ombro e no cotovelo. Voltou, travou aqui em cima, trava bem a coluna. Vamos fazer um invertido agora. Libera ombro, libera cotovelo. Olha o que vai acontecer. A barra sobe,
porque o cabo, a resistência está no cabo, fazendo a força para cima, faz a extensão do cotovelo e faz também a flexão do ombro. Volta lá, Caio. Ok. Faz o exercício agora aí. Executa. Nós conseguimos perceber latíssimo do dorso atuando. Não sei se na filmagem isso vai ficar claro de se perceber. Redondo maior também aqui, ó, fazendo o trabalho redondo maior junto com latíssimo. Por que está trabalhando redondo maior e latíssimo aqui nesse movimento onde eu faço anatomia palpatória? Ó? Como é que está aí? Fadigando ou não? Não, tranquilo. Então, manda bala aí. Então, ó, latíssimo e redondo maior. E se nós fizermos uma anatomia palpatória, tríceps, cabeça longa e deltoide posterior estão atuando, assim como o bíceps tem uma pequena participação. O bíceps, uma pequena participação para manter a flexão do cotovelo, mas essa flexão do cotovelo ela é mantida mais prioritariamente pelo posicionamento do húmero. O posicionamento do húmero, segurou, Caio, o posicionamento do húmero é contra uma tendência de movimento de flexionar o ombro e fazer subir o húmero. Então, para manter esse posicionamento do húmero, que mantém a flexão do cotovelo, desce lá, latíssimo, redondo maior, deltoide posterior e tríceps cabeça longa. Músculos extensores do ombro fazem a extensão. Volta aqui. Não, volta só o braço. Isso, manteve a posição. Então vejam bem, a resistência quer fazer isso. O Caio, para entrar na posição de execução, ele vai fazer uma flexão do ombro, uma extensão do ombro, melhor dizendo, e uma flexão do cotovelo. Essa flexão do cotovelo ela é praticamente derivada da extensão do ombro. Para manter essa posição contra a gravidade que quer flexionar, para manter essa posição, latíssimo, redondo maior, deltoide posterior e tríceps cabeça longa. Mantém essa posição do húmero. E essa posição do húmero sendo mantida, mantém a flexão do teu cotovelo. Então o bíceps é pouco acionado e muito acionado os extensores do ombro para manter a posição. Então eles são acionados com contração isométrica para estabilizar. Então há uma tendência de movimento que é bloqueada pela ação da musculatura do ombro para bloquear essa tendência de movimento de flexão do ombro. Bloqueia em extensão e aqui tem que ser estabilizado e agora executa de novo, Caio. E aí executado o movimento. Isso. Então aqui tem uma grande tendência de movimento sendo executado. Segurou aqui. Se o Caio travar bem o ombro, travar bem o cotovelo e travar bem a coluna, a tendência aqui é tirar o Caio do solo, levantar ele. Levantar fazendo a extensão do joelho, levantar o Caio aqui. Só que senta lá, Caio. Só que o peso que o Caio está usando para trabalhar a musculatura abdominal é um peso menor do que o peso do corpo dele. Então, por mais que a resistência nesse ponto tenda a estender o ombro, se ele bloquear, a flexionar o ombro, se ele bloquear, tende a levantar o corpo, percebam que o cabo sobe ao levantar o corpo, deslocar a pelve. Não acontece isso porque o peso do corpo é bem maior do que a resistência. Pode soltar, Caio. Fica aí só um pouquinho. O peso do corpo é bem maior que a resistência e isso então permite que não haja necessidade de estabilização para essa tendência de movimento. O próprio peso do teu corpo estabiliza. Agora o ombro, aí é um esforço muscular para estabilizar. Então, pode levantar agora, Caio. Nós fizemos aí uma análise então do exercício abdominal, uma variação, né, da análise muscular. Tem uma tendência forte de movimento no ombro, tem uma tendência de movimento no cotovelo, mas ela não é tão importante, porque ao bloquear o movimento no ombro se bloqueia o cotovelo. Há uma tendência de movimento no quadril de levantar o teu corpo, mas o próprio peso do corpo já bloqueia. E aí o trabalho é parede abdominal, propriamente dita aqui, né? A parede abdominal é propriamente dita. Tá ok? Só um ponto, né, João? Porque essa posição pode dificultar um pouco o retorno venoso, né? Que eu senti quando eu estava fazendo aqui, que eu fiquei bastante tempo essa última vez, eu senti bastante o retorno venoso e tal. Então a ideia o que é? É o cliente, o indivíduo, ele fazer uma série. Levanta, né? Levanta, dá uma pausa, caminha um pouco, faz a segunda série, não fique só nessa posição. O teu caso tu ficou aqui para demonstrar, ficou muito tempo na posição, né? Então é interessante como outros exercícios que a gente gravou também, o rosca de bíceps agachado, né? Na polia baixa, são exercícios que fica muito tempo flexionado, o joelho bem flexionado, fortemente flexionado, e aí pode ter uma dificuldade do retorno, assim como o agachamento de joelhos também, que nós comentamos sobre isso, né? Então, outros vídeos que nós já gravamos aqui no Treino em Foco, nós salientamos essa questão do retorno venoso, que é importante. Terminou o exercício com essas características, levantar e dar uma caminhada, uma coisa, soltar um pouquinho a perna para voltar a fazer a segunda série, né? São pontos importantes, bem lembrado, que eu estava esquecendo aqui. Acho que é isso aí? Tranquilo. Camiseta camiseta. Vamos ver o comentário do pessoal. O pessoal está dizendo, o pessoal não presta atenção no conteúdo, eles prestam atenção no, né, nas coisas, na camiseta, na bermuda, se está usando ou não, né? Mas beleza. Então é isso aí, pessoal. Fica aí a mensagem de hoje. E no próximo vídeo, existe ou não alguma insuficiência muscular nesse exercício? Não sei.
Vamos ver. Vamos lançar aí a pergunta no ar e no próximo vídeo o pessoal vai seguir conosco em uma análise para ver existe ou não alguma insuficiência aí e qual é o grau de importância dessa insuficiência para a execução desse exercício. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.